boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está assistindo, mas seja muito bem-vindo a mais um episódio de Os Profs Podcast. episódio. Vamos usar o dilema de todo começo do Todo podcast. começo. Episódio de número Acredito que é 8. vai estar aí na descrição. Eu sempre fico de olhar antes e eu esqueço. Mas Mas eu é- acredito que é 8. Acreditamos que é o oitavo, certo? E hoje temos o prazer, a honra inenarrável de receber essa professora, mãe, guerreira, trabalhadora, e vocês vão entender o porquê de tanta honra e de tanto privilégio de ter a presença dela aqui. Posso apresentar? Pode sim. Vou O guiar e na currículo é nossa enorme, grande. viu? O currículo é enorme. 2 horas e meia só de currículo. Professora Daíse Barbosa, professora de português e espanhol, formada em letras pela UNEAL. Aí a vida dela dá uma volta assim e ela vai para psicopedagogia clínica institucional, orientadora parental e aplicadora ABA. Se você não está entendendo nada, ela vai explicar um pouquinho mais Exato. o que são cada uma dessas formações e o porquê Esse desvio desse desvio na formação da inicial, forma né? inicial. Mas seja bem-vinda, Obrigada. espero que você goste, espero que você se sinta à vontade e vamos conversar. Vamos começar. Nossa, Partindo do pode- é princípio, isso. né? É. Isso, estou aqui pronta. Do início de tudo, vamos lá. E é Daiane Barbosa, de Daí, dizer, poxa. Daiane é irmã dela. é irmã dela, Daí. e a gente trabalha com a irmã também. Toda vez aí. Daí. No Daí. programa. Isso. E é Daíse Barbosa, eles são os pais, de onde vieram, onde nasceram, como foi a educação, a infância. Eita, Dá um droga. resumo Vamos aí. lá. Resumo. Bom dia, boa tarde, boa noite, é como o Felipe Boa. disse. Já peguei aqui o espírito da coisa. bem. Não sei em que momento você vai estar vendo esse vídeo, né? Desde já gostaria de agradecer os dois aqui, tanto a Carla quanto o Felipe, pelo convite. Né? Espero que seja um bate-papo que possa agregar muitos valores aí, né, na sua vida. Meu nome, como vocês já ouviram aqui, é Daíse, Apesar do erro né? dele, né? Tranquilo. E eu cometi Tranquilo. outro erro, rapidinho. O tema. O Isso, tema, é volta. verdade. O tema é maternidade e Como conciliar, como né? conciliar. Isso. Como conciliar Maternidade e maternidade e carreira. E uma maternidade bem especial, que a gente vai entender já Entender já. já já. Verdade. Então, olha só, como o Felipe já falou, meu nome é Maria Daíse Costa Barbosa, né? Depois eu troquei para Araújo, depois eu falo. Quando eu casei, tirei o Barbosa, coloquei o Araújo. Eu sou professora e acredito que seja uma missão de Deus desde muito pequena. Quando eu tinha 12 anos, eu fui catequista. Então, daí já despertou, né, aquele interesse e o amor por ensinar, né, por ter essa troca em sala. E aí depois que eu tenho muitos alunos meus que já foram meus alunos catequistas e hoje já são colegas de trabalho, como tem Roberta aqui, Sim. já foi minha aluna, Sim. né? Então aí eu tenho 37 anos, são anos aí nessa jornada. E aí, após terminar o meu 3º ano do ensino médio, eu vou falar um pouquinho depois dos meus pais, eu me formei na UNEAL como professora de língua espanhola e aí como letras a gente muitas vezes ensina a língua portuguesa também, já fui professora do EJA, já perpetuei aí, sabe, desde 21 anos que eu estou nessa carreira. Faz tanto tempo, né? Nem eu acredito, né? E também fui professora da Carol. Tô ficando velha aqui. Fui professora da Carol. Quando a gente chamava mais de Carol, agora é mais Isso, Carla, agora é né? Carla. Quando a gente tem 2 nomes é bom isso, porque em determinado tempo da sua vida você pode optar por chamar de um nome e depois você muda e fica tudo certo, né? É uma grande opção aí. A sua mãe deu, né? Pra você escolher. Isso, pra escolher. E amava sempre estar com os meus alunos, porque eu língua espanhola, principalmente na época,
hoje não tem mais aqui, principalmente no estado, mas na época foi aquele boom, né, da língua espanhola, aí é mais fácil do que o inglês, é mais fácil para conversação. Hablas espanhol, somente um pouquinho assim. A mí me gusta muchísimo de hablar español, pero que ahora no es más posible, ¿no? Legenda, por favor. Legenda, Não compreendo lo que tu hablas. Isso, muito bem, muito bem, Chico. E também fui professora, eu fiz 1 ano e meio de inglês, então eu fui professora da Escola Mário Soares em São Miguel dos Campos de língua inglesa. Ainda dá pra brincar. E hoje me comunico com ele, Brasil. 4 milhões, né? Isso. 4 milhões. Então, olha só, quando estava na docência, como eu falei, sempre gostei muito e tinha as palavras engraçadas em espanhol, os alunos amavam, né? Toda aquela resenha, todo aquele alto astral e a juventude. E eu tenho um amor, uma paixão muito grande pela juventude. E depois da chegada da minha filha, faz 9 anos já, tanto tempo, né? A minha vida precisou mudar por necessidade. Então, eu fui agraciada com a maternidade atípica há 9 anos, em uma época em que ninguém falava sobre autismo. E a Manu tem autismo regressivo, ela avança, ela regride. E a Manu, até 1 ano de idade, a Manu, ela desenvolveu os marcos de desenvolvimento desesperado. Então a Manu, ela falou mamãe aos 6 meses, papai aos 7 meses, ela andou antes de 1 ano. Então assim, a gente percebia algo diferente, sim. A gente percebia que tinha os marcos que ela não tinha atingido na idade cronológica adequada, mas algo muito sutil. Então, como mãe de primeira viagem, eu acreditava que no tempo certo ela ia conseguir se desenvolver. E aí, engraçado, porque na época também veio, foi o boom também da educação inclusiva. A gente não recebia alunos com deficiência, né? Antes, a gente é muito bom frisar. E aí as pessoas falavam, eu lembro até quando Inês era gestora aqui da escola, e a Inês falou, Deise, eu acho que você tem jeito para educação especial, por que você não faz especialização? E eu achei difícil. E você já era mãe eu já da era Manu? mãe da Manu, mas eu não sabia, né? Uhum. E eu assim, recolhi, disse, não, eu acho que não, acho que difícil, não dá pra mim não. E aí eu vou me envolver emocionalmente com o meu aluno, eu vou também sofrer, tem as questões de preconceito e tal. Aí ela, mas eu acho que você tem jeito. Então a Inês foi a primeira que olhou pra mim e disse, você tem jeito, que viu que, né? Mas porque assim, eu sempre me preocupava com os alunos, que a gente tinha alunos surdos, e aí quando eu já falei, já mencionei aqui, e eu me considerava, e hoje também me considero, que naquela época eu fui uma professora deficiente. Porque a partir do momento que eu não conseguia dar equidade para os meus alunos, dar a oportunidade que eles necessitavam, eu dava a mesma oportunidade que eu dava aos demais. Sim. Então assim, eu passava um trabalho, passava o trabalho que eu passava para os demais. Eu não conseguia fazer uma atividade adaptada, eu não sabia como que era esse Inclusive, eu caminho. ia até fazer essa pergunta nesse sentido. Vamos lá, você fez um percurso cronológico aí. Isso. Ensino médio, se formou em letras, inglês e espanhol, virou professora, Isso. deu aula. Mas, antes de ser mãe da Manu, autista, qual a sua vivência com a deficiência? Com a deficiência. Como você viveu enquanto pessoa da ISE e professora da ISE? Quais as suas experiências, enquanto isso ajudou ou não após a vida da Manu? Então, a última pergunta, vou começar a responder a última pergunta. A última pergunta é, isso ajudou ou não? Isso não ajudou. Todas as vivências que eu tive não ajudaram a compreender uma pessoa com deficiência, pelo contrário. O que me apavorava era justamente saber as questões que ela ia passar. Uhum. Por quê? Porque, não sei se todo mundo aqui é de Boca da Mata, mas quem é de Boca da Mata vai lembrar. Eu morava aqui no prédio do Pedro Ribeiro, lá embaixo, próximo à Praça 11. E aí tinha uma pessoa com deficiência na época, que eu vou citar o nome, talvez o apelido que todo mundo lembrava na época, que era a Teca. E aí às vezes eu ficava na varanda olhando e a minha mãe, quando queria que eu entrasse, eu não estava obedecendo, ela dizia, entre que já vem a Teca passando aí. Sim. Então a gente tem essa vivência de que uma pessoa com deficiência, a gente precisa ter medo. Ter medo, né? Então os nossos pais aprenderam assim e passou essa educação para nós, né? Uhum. Ter medo do diferente, né? Ter medo do diferente. E aí quando ela dizia, vinha a Teca, vinha o Velho do Saco, vinha isso, vinha aquilo, e a gente, todo mundo né, no mesmo pacote. E aí eu recuava e já entrava. Eu não sei o que a Teca tinha, mas ela tinha um andar descoordenado. E aí quando ela passava, todo mundo entrava, todas as crianças tinham medo, né?
E aí eu tenho uma tia, que ninguém sabe, eu tenho uma tia, e até hoje ela é viva, que eram gêmeas, nasceram duas, e o meu avô, uma da irmã, ela tinha algumas coisas, eu acredito que seria crises de convulsão. E a minha tia, ela ainda não tinha essas crises de convulsão. E aí o meu avô, naquela época, nas crenças e tudo, disse, deve ser porque ela é pagã, vamos batizar. E aí quando o meu avô batizou, a minha outra tia faleceu. E só ficou a tia Lena. Mas a tia Lena, desde muito pequena, todo mundo notava que ela tinha algumas coisas diferentes. Então, não se sabia o quanto. Então, infelizmente, com o conhecimento que o meu avô tinha, ele dizia assim, quando Deus manda uma criança assim, não é pra gente reclamar, nem pra gente levar pra médico, é pra gente cuidar do jeito que vê. Não tinha visão da medicina. Não tinha visão ainda da medicina. Auxílio, né? Não, como Pra auxílio imaginar não. o tempo, né? Né? Então, Se hoje em dia a gente ainda encontra certas dificuldades, imagina anos A atrás. gente sabe que esse processo de nascer deficiente, ele é de muitos anos. muitos anos, Há muitos anos e anos atrás, Isso. ele nasceu deficiente, inclusive era condenado à morte. Isso. Os pais não Principalmente não os criavam. índios. Por que não Isso. existe índios com deficiência? Porque os índios têm uma cultura que se a criança não se desenvolve até os 2 anos de idade, eles cometem sacrifício. Exatamente. E isso foi É um, sério. foi um processo, Foi um processo bem lento. muito lento. Ele veio evoluindo, eu acho, agora no último século. E veio essa, eu lembro que eu nasci em 93 e deficiente, né, como já Já falei. mencionou, né? Já mencionei, e a minha deficiência, por exemplo, só era tratada em São Paulo. Era um polo do mundo inteiro. Tinha japonês, chinês, brasileiro, e eu lembro que eu me sentia como uma cidade onde só tinha pessoas assim. Sim. Tipo assim, nasceu com essa deficiência, joga pra Joga lá, pra lá e todo mundo dá era todo mundo igual lá. Olhava os lados, só tinha gente com essa mesma deficiência. E ainda é um processo muito lento. Sim, sim. Apesar de ser referência no hospital, mas tinha essa sensação. Eu não Isso. podia estar na minha cidade. E minha cidade não tinha capacidade para atender. Sim. Entendeu? Então, ainda é lento. Ainda é lento. Isso. E naquela época a gente falava muito que naquela época era o momento da segregação. Existia uma pessoa diferente, então vamos colocar ela no local onde tem pessoas iguais a elas. E não podia estar junto com as outras pessoas, né, com os neurotípicos. Então, nós éramos poupados disso, mas ao mesmo tempo, as pessoas com deficiência também eram excluídas de todo o processo de socialização, né? E é bem complicado, porque o nosso cérebro, ele aprende e ele é moldável com o exemplo. Então, uma pessoa que tem comportamento inadequado, de choro, de grito, aí tem outra pessoa com comportamento também adequado, então eu vou começar a copiar aquele comportamento inadequado. Então, quando inserido na escola, por isso que muita gente ainda critica, mas não devia ter escolas especiais, mas você precisa dar oportunidade para a pessoa aprender Isso. com o diferente. A equidade é isso, né? A gente Isso. briga muito por igualdade, mas eu acho que Isso. o certo O é certo a equidade. Isso. Pessoas diferentes, mas Isso. com a mesma A oportunidade mesma oportunidade. de conhecimento, de aprendizagem, de seus olhos especiais. Em Isso. uma escola especial, ele não está tendo a mesma oportunidade Não. e ele está tendo um tratamento diferente. Isso. Eu acho que não é um Não é o caminho. correto. Não é Como o é que ele vai se caminho. desenvolver com o diferente pra Isso. ele também, né? Isso. Porque ele vai estar convivendo Ou, com os mesmos, e digamos. nesse aspecto, eu acho que isso me ajudou, né? Fazendo esse paralelo. Isso. Eu fui criado desde pequeno em escolas, entre aspas, normais, Isso. para Isso. todos. E isso me fez Isso. abrir, desenvolver. me Se desenvolver. desenvolver. Me desenvolver. E não fechou você no seu casulo, Isso, né? exato. A questão da socialização é muito importante para o desenvolvimento do ser humano como um todo, né? Como um todo. E aí eu lembro que nós estamos aqui em uma biblioteca em que nessa biblioteca já foi uma sala especial. Foi a primeira sala especial do município de Boca da Mata. Legal, não Não, sabia Uma disso. informação Não, mais uma relevante. informação. É relevante. Então aqui tinha Socorro Duda, tinha outros profissionais, só lembro de Socorro Duda porque eu li a história da educação inclusiva no município. E ainda assim era uma segregação, né? Eles só ficavam aqui. Eles Só só aqui. ficavam aqui, Ah, tá. eles eram matriculados, foi permitido a matrícula do Sim. aluno com deficiência, mas ele não era inserido na sala de aula regular.
entendeu? Ainda era um ambiente Ainda segregado. era um Era ambiente dentro da Era um escola, mas avanço, mas um era um avanço... avanço, entendeu? um avanço- Vamos Isso. permitir a matrícula. É. Vamos permitir a Mas- matrícula, isso. Fica num ambiente reservado. Reservado. Uhum. E a gente sabe que também tem uns casos específicos que as pessoas, tem muitas pessoas com deficiência também que não apresentam condições mínimas de estar, de ser inserido no processo de escolarização. Sim. A gente sabe, eu sempre costumo muito e digo, às vezes é até chocante essa frase que eu falo, é que escola não é um hospital psiquiátrico. Uhum. Então, se a pessoa se enquadra nesse nível de necessidade, ele precisa primeiro passar por um processo, fazer o seu tratamento adequado para poder estar no processo de socialização. Sim. Né? Não é a criança ela não está conseguindo ficar na escola, ela bate em todo mundo, a criança não está tomando a medicação, a criança toma uma medicação que precisava estar interno naquele momento. Então, assim, se a gente pode ligar para todo pai de qualquer criança da escola que apresenta dificuldade naquele momento, que está com febre, que está vomitando, que está com diarreia, por que a gente também não deve ligar para o pai da criança com deficiência que está apresentando dificuldade? Uhum. Não, isso é, entendeu? Verdade. Isso a gente faz com todos. Então, assim, há uma necessidade de fazer essa comparação, essa analogia, para que se tenha um entendimento da coisa como um todo, né? Sim, sim. Porque a gente Uhum. acaba tendo que, então a gente não pode negar matrícula. E aquele pai muitas vezes não tem conhecimento da coisa e quer inserir o aluno naquele processo de escolarização, mas naquele momento ele não está apresentando, né? Isso dói para o pai, Uhum. dói. Mas a gente também, a partir do momento que a gente recebe um aluno na nossa escola, a gente se responsabiliza de tudo que acontece com o nosso aluno, Sim, sim. né? Como um todo, imagine uma pessoa com deficiência. Por isso que eu falo que o laudo, ele não limita a criança, ele não deve limitar a sua vida. Mas o laudo, ele é Nossa, libertador, né? ele dá um norte, ele dá um Ele dá caminho, norte, né? Porque quando você descobre que o seu filho tem deficiência, ou minha filha tem autismo, existe um abismo entre o laudo e entre as necessidades da minha filha. A minha filha ter autismo não diz que todo autista é igual. Não. Uhum. Então a necessidade de um autista é um, a necessidade de outro autista é outro, porque as Isso. pessoas são únicas como um todo. Né? Eu sou neurotípica, eu tenho umas necessidades, Carol é neurotípica, tem outras necessidades. O Felipe é atípico e tem outras necessidades. Outras pessoas com a deficiência que o Felipe tem, não têm as mesmas necessidades e as limitações que o Felipe tem. Né? E muitas vezes as pessoas querem julgar, entender isso. Mas aquela criança com autismo, ela faz isso. E esse Coloca aluno todo mundo faz. no mesmo Coloca bolo. todo mundo no mesmo Coloca todo mundo no bolo. mesmo Todo mundo que é autista é assim. É assim. Isso. Por isso que eu falo muito, entre o que eu sei e o que você acha que você sabe, existe um abismo Isso. nesse caminho. Né? E aí você falou assim, eu achei bem interessante, que tem experiências com deficiência Antes. não te fez bem. Não me fez Não bem. influenciou em nada, Não, né? pelo contrário, pelo não fez contrário. bem a ela. Isso, porque eu tinha uma Mesmo- visão, uma visão- muito limitada do que era uma pessoa com deficiência. Quando eu peguei o laudo da visão de Manu, medo, de né? medo, né? De assustar, né? Eu estou em pânico agora. Eu achava que uma pessoa com autismo era uma pessoa que ia ficar se balançando o tempo Uhum. todo, que ia ficar andando pra lá e pra cá, que eu não Uhum. ia ter controle. E infelizmente foi esse diagnóstico que eu recebi. Infelizmente de um profissional que no momento não estava muito bem. E ele olhou pra mim e disse, sua filha, ela tem autismo. E aí quando chegar na fase da pré-adolescência vai piorar tudo. Meu Deus. E aí, tá vendo aí o seu esposo que está ali acompanhando hoje? 90% dos casos, eles se separam, viu? Quando descobre a deficiência do filho. profissional. Você que falou isso pra ela, pelo amor de Deus. Viu? A empatia passou Aí longe. longe, falta de longe. profissionalismo, falta de ética. Já fica a dica pra quem é médico e tá Isso. seguindo a gente. Isso. Se Por isso- informe. A medicina é ampla. Aprenda a falar com as Aprenda a pessoas, falar né? com as pessoas. Verdade, foi bem difícil. E aí ele falou, a sua filha ela tem autismo, você vai fazer alguns exames, vai fazer exame de audiometria, você vai precisar fazer o eletrocefalograma, porque a sua filha ela pode ter crises de convulsão. E aí às vezes a crise de convulsão, ela tá assim olhando para o nada e ela para e ela tá tendo uma crise de convulsão. Então geralmente essas crises de convulsão que a sua filha tem, ela pode ter essas crises dormindo. E aí se eu fosse você, eu nem dormia. Resumindo, deixou você solteira, 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 isso. Apavorada. apavorada, e sua filha talvez não passasse nem de 5 anos. Limitou Isso. totalmente. Ela Ela, disse, ela vai morrer a qualquer momento. não, ele falou, sabe, É. 93% das crianças com autismo, que eu já percebi que sua filha não tem noção do perigo, elas morrem ainda na primeira infância. Misericórdia. A mãe tá arrepiada. Não, Desse- diga aí, que desse falta A de mãe educação. tem que rasgar o diploma e recomeçar a vida do Isso. zero. Não, realmente, tá no lugar errado. Tá né? no lugar errado totalmente. E aí ele disse, a sua filha é autista não verbal. Ela pode nunca falar.
Ele já determinou. Talvez já- ela tá fale, caminhando, né? mas hoje eu tenho que diagnosticar ela como autista não verbal. Isso ela tinha quantos anos, a Manu? Ela tinha 3 anos e 2 meses. E a gente sabe hoje que o diagnóstico de autismo, ele é interdisciplinar. Isso, verdade. Fonoaudiólogo, Isso. é, É fonoaudiólogo, TO, TO, às vezes fisioterapeuta quando a criança anda na ponta dos Psicólogo. pés, psicólogo. é um trabalho Isso, é um trabalho em conjunto, conjunto. né? Psicopedagogo, que Isso. é essa parte que eu faço. Então, assim, eu chorei o caminho inteiro. Imagina. Eu chorei de Maceió à Boca da Mata e soluçava. E aí, naquele choro, a Manu, ela sorria, porque ela tinha dificuldade de entender a emoção. Sim. É. E aí me machucava, me maltratava, né? Aham. Porque eu dizia, meu Deus, ela não tem noção da realidade, ela Do não que tem tá noção do que acontecendo, está né? acontecendo. Em né? algum momento você pensou que aquele médico tinha razão, ou ali você já tinha a mente mais aberta de... Eu fiquei assustada, eu repreendi na mesma hora, em nome de Jesus, não vai ser isso, eu Uhum. repreendi. Mas assim, eu fiquei assustada, porque ele falou ainda assim, ele disse, você trabalha? Trabalho. Inclusive, em um dos concursos, ele tinha só 6 meses que tinha ingressado. Probatório no ainda, concurso, estava no probatório. 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 Aí ele disse, você vai perder um concurso e o outro, provavelmente você não volte nunca mais, porque a sua filha é totalmente Caramba. dependente de você. Ele não determinou apenas o destino dela, mas o seu O O também. meu seu né? também, o meu também. É um guru, é um guru. Desse Não é um jeito. médico, é um Meu guru. Deus. Por isso que eu falo a importância, e eu sempre digo, é uma missão de Deus que eu tenho, porque eu não quero que nenhuma mãe que receba diagnóstico passe por tudo que eu passei. Uhum. Eu passei por coisas muito difíceis. E aí foi numa época em que o meu esposo estava trabalhando em Maceió e a empresa que ele trabalhava prestava serviços para outros estados. Então assim, ele viajava, passava 15 dias e voltava, às vezes vinha um sábado e voltava no domingo. Então assim, foi uma batalha que eu enfrentei muito sozinha. Uhum. Eu e Manu. E todo esse medo, todo esse pânico que me cercava. E aí, quando eu fui para outro profissional que me orientou, que disse, não é bem assim, tenha calma, paciência, a gente vai conseguir evoluir, você vai conseguir ajudar. Porque a gente fica, primeiro, quando a gente é mãe, quando a gente pega aquele serzinho que leva para casa, você não tem noção do medo que a gente sente. Diz, meu Deus, eu vou dar conta. E aí, quando você volta, não tinha mais um bebê no meu colo. Eu tinha uma criança que não tinha noção de perigo, eu tinha uma criança que já devia estar falando e não falava, eu tinha uma criança que era seletiva na alimentação, eu tinha uma criança que eu tinha que ter outros cuidados que eu não tinha conhecimento. E a gente tem medo do diferente, a gente tem medo daquilo que a gente não tem conhecimento, né? E aí foi muito difícil. Mas quando no mesmo momento, eu paguei R$300 nessa consulta, na mesma semana eu não me conformei, paguei R$300. 9 anos atrás, R$300. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Desse jeito. Então, assim, eu devo tudo isso também ao meu pai, né? Falo, minha mãe deu muito apoio, eu fico até emocionada, porque quando ele viu o meu desespero, ele disse, não, a gente vai buscar. E aí, ele que foi, sabe assim, mesmo não tendo conhecimento, ele estudou pouco, mas ele disse, não, o que a Manu precisar, a gente vai dar suporte. Então, assim, ele me ajudou muito. Quando eu peguei 1 ano e 2 meses de afastamento para me dedicar exclusivamente a Manu. E aí eu não tinha transporte, tudo aqui, não tinha nada aqui em Boca da Mata também naquele momento. E aí a gente precisava viajar tudo para São Miguel, tudo para Maceió. E aí eu viajava 3 vezes na semana. Qual é a escola que ia receber, me atender, né? Atender essa necessidade, né? Como a gente mora distante aqui, eu nem ia conseguir chegar no horário. E foi um momento bem, bem difícil mesmo. Até financeiramente é bem difícil quando você recebe diagnóstico. Muito gasto. E aí eu fui para todas as instituições que faziam atendimento pelo SUS. E até hoje a Manu está na lista de espera, porque ela nunca foi chamada. Caramba. Nunca foi chamada. Essa é a nossa A realidade. realidade é. Questão, A teoria é linda, né? Isso. Mas só que Mas a depende, a prática é bem. Só sabe quem tá passando. Mas e ainda, assim, eu achei massa você falar desse médico, por quê? Porque agora a gente vai poder virar a chave. Vamos lá. E sentido. O médico determinou que Manu talvez morresse, que Manu daria trabalho, e você perderia o emprego, e você ficaria solteira. Isso. E aí agora eu quero saber, vamos responder para esse cara. Quem é Daíse hoje, quem é Manu hoje? Daíse está solteira, Manu morreu, Não. vamos lá. Nada disso. Graças a Deus, na mesma semana eu consegui marcar outro médico. E aí, já com indicação, por isso que eu digo, gente, pelo amor de Deus, existe uma desconfiança do diagnóstico, não vai para qualquer médico. Eu fui para o que consegui marcar rápido. Não vai, porque ao invés de ajudar, muitas vezes piora a sua situação. Então, assim, eu procurei um médico com indicação e eu fui. E ele falou, por isso que eu falo,
como a gente comunica as coisas, a gente pode comunicar a mesma coisa, mas o modo como a gente comunica muda tudo. Isso, exato. Totalmente. Então o médico falou, entendeu? De outra maneira, de outro modo, que eu precisava sim ter muito cuidado pela falta de noção de perigo que ela tinha, que eu precisava sim, naquele momento, dar uma pausa na minha carreira profissional e me dedicar à minha filha. Por quê? Porque pela idade que ela tinha, a gente fala de idade ouro do desenvolvimento. O nosso cérebro, os neurônios do nosso cérebro, eles desenvolvem de uma maneira muito acelerada até os 5 anos de idade. Eu já tenho perdido muito tempo. Então, tudo aquilo da intervenção precoce, que eu fiz um curso de modelo de intervenção precoce, tudo aquilo que eu podia ter estimulado quando ainda na primeira infância, eu já tinha perdido. Sim. Então, eu tinha uma luta contra o tempo, né, na estimulação da Manu. Então, ele disse, eu confio em você. Você vai É a conseguir. diferença, né? Diferença de... Que diferença de De preferência, de Uhum. profissional. Uhum. E se você vai dar uma pausa, mas não é ir para a vida toda. Vamos lutar. São 2 anos que a Manu precisa da sua dedicação exclusiva. Né? E eu até falo de dedicação exclusiva porque na época, quando eu estava tentando entrar no mestrado como aluno especial, eu já estava gestando da Manu, né? Eu já trabalhava no IFAL como professora do programa Pronatec, e aí é toda a minha vida no espanhol, né? E aí eu dizia, meu Deus, eu vou ser concursada e vou ter dedicação exclusiva. Mas eu já sabia que eu tinha Outra dedicação. outra dedicação Outra exclusiva, dedicação, né? E assim, muito valiosa, porque hoje o amor que eu tenho pela Manu, talvez se eu não tivesse sido mãe, eu nunca ia conhecer esse amor. E às vezes as pessoas falam, você não se arrependeu em ser mãe? Porque a luta é tão grande? Isso, nunca. Hoje eu amo muito mais a minha filha Sim. pela dificuldade que ela apresentou, porque cada palavra que ela começava a falar, eu digo, meu Deus, glória ao teu santo nome, porque só foi a tua mão, porque chegou um tempo, que é um fato assim, sabe, que os profissionais já tinham estimulado muito, a Manu começou, assim quando eu descobri o diagnóstico, a Manu entrou, eu consegui todo o tratamento multidisciplinar para a Manu, Sim. tudo que ela necessitava a gente estava oferecendo. Me também fazendo cursos e também buscando em livros. E tinha noites que eu não dormia. Não era olhando a Manu, era estudando. Era estudando. Pra Porque entender melhor. a né? entender melhor o universo da pessoa com autismo. Você imagine, eu tinha que falar, uma das profissionais falou assim pra mim, para sua filha aprender uma palavra, você precisa repetir a palavra 285 vezes. É punk, né? Que demais. É punk. E aí eu disse, eu vou repetir. Se depender de mim, do meu esforço, da minha força, eu vou fazer. Né? Eu nunca vi a dificuldade. Eu dizia, eu vou superar. E aí eu falava pra Manu e eu respondia por ela, porque precisava modelar. Sim. E aí a gente eu adaptei a minha casa completamente, com figuras. Eu não tinha impressora na época. Eu peguei livros velhos, né? Não me julguem, gente, se eu peguei um livro de alguém, alguma revista. Não lembro. Mas eu peguei revistas velhas e livros velhos e saía colocando a adaptação da casa. Sequência lógica, a Manu precisava ir ao banheiro, aí uma menina sentada no vaso. A Manu precisava escovar os dentes, aí eu colocava lá a menina escovando os dentes, na parte da higienização. A Manu precisava aprender a lavar as mãos. Então a gente fala que são as AVDs, atividades de vida diária. Porque depois a gente ia fazer as atividades de vida prática, como a Manu atravessar a rua, que é isso que a gente está fazendo agora. Entendeu? Ela tem que olhar para um lado, ela tem que olhar para o outro, se não vem carro, aí atravessa. Aí a gente está ensinando de bicicleta. Quando ela chega, aí ela tem que frear e olhar para um lado, olhar para o outro, atravessar a rua. Aí atividade de vida prática. E a gente precisa aprender isso para depois. Vai que a Manu vai e mora em Maceió, eu preciso pegar um ônibus, eu preciso ensinar, né? Essa autonomia, essa independência. E aí, naquela parte, eu precisava fazer tudo, né? A Manu, eu desfraudei a Manu com 3 anos e a Manu não falava uma palavra sequer. E aí, quando a terapeuta passou, ela disse, vamos desfraudar a Manu. Tá bom. Era assim, eram desafios constantes. Diários. E assim, eu não vi a dificuldade. Vai ser bom pra Manu, então vamos fazer. Vai ser bom pra Manu, então vamos fazer. Na época, o psiquiatra disse, a Manu não precisa de medicação nenhuma. Por quê? Porque a medicação ela só é pra acalmar. Então a sua filha ela já dorme 12 horas por dia. E a Manu dorme muito. Mas a Manu dorme meia-noite, dorme 1 da manhã. Entendeu? Esse é um momento que ela consegue relaxar. Já tentei trazer um pouquinho mais cedo, mas também ela segue o meu horário. Então a rotina da Manu também tem que ser vinculada ao meu horário, né? E a gente foi, na época, né, adaptando a rotina. Eu fiz uma rotina visual para a Manu, do horário que ela ia acordar, do que ela ia fazer. Sempre 3 demandas, que ela ia fazer agora, depois e depois.
E a gente sempre mostrava. E aí a Manu começou a apontar, que ela não apontava. Ela pegava a minha mão e levava para o objeto que ela queria. Isso sem falar uma palavra. E eu falo muito assim, até no universo do surdo, como é difícil lidar com o silêncio. Não sei se vocês já observaram, mas eu sou uma pessoa que fala muito. Na sala de aula eu falo muito. E o aluno disse, professora, a senhora não cansa? Eu digo, mas eu tenho essa necessidade de falar muito. E aí eu me via sozinha naquele universo. No silêncio. Naquele silêncio. Como o silêncio maltrata. Como o silêncio maltrata. E eu fico imaginando como é a sensação de ser surdo. E eu dizia, meu Deus, a minha filha vai falar. E aí chegou um determinado ponto em que os profissionais sentaram comigo e disse, a gente está muito angustiado porque tudo que a gente podia fazer, a gente fez, mas a Manu não está avançando na linguagem. A Manu não fala. E aí... Até hoje? Não, a Manu fala hoje. E aí a Manu já tinha 4 anos. 4 anos. 4 anos. Imagine só, você idas e voltas a Maceió, São Miguel dos Campos e nada. E aí você fica naquela angústia. Aí o meu pai, em uma das viagens do pai, disse, Daís, a gente tá fazendo tudo e a Manu ainda não fala. A gente tá fazendo tudo e a Manu ainda não fala. E era angustiante, né? Porque a gente quer ver aquele resultado. E aí, nesse dia, os profissionais disseram assim, a gente tá fazendo tudo. E assim, como profissional, eu já tô me sentindo frustrado. Então, assim, se você vê que talvez seja o meu profissionalismo que tá ajudando no desenvolvimento da Manu, eu tô pedindo a você que troque. E aí, me angustiou, porque eu olhei assim, eu disse, meu Deus, é um profissional tão boa. E aí eu disse, eu confio no seu profissionalismo. Eu confio na sua capacidade de você ter feito tudo. Mas Deus disse que a gente faz aquilo que é possível. O que é impossível está nas mãos dele. E eu disse, a minha filha vai falar. Porque a gente está investindo naquele terreno que não é fértil. Mas aquele terreno vai ser fértil, porque o Senhor vai colocar a mão dele lá. E aí a gente descansou, sabe? E aí eu disse para mim mesma, disse, se a minha filha não fala, eu falo por ela. Se a minha filha não andar, eu ando por ela. Se a minha filha não conseguir fazer determinadas coisas, se a minha filha não conseguir falar, eu te amo, eu falo, eu te amo. E eu também respondo, eu te amo. E naquele momento eu entreguei tudo a Deus. E a Manu começou a falar. Né? E a Manu não falou mamãe nem papá, assim começou a falar. A Manu começou a falar na onomatopeia do espirro. Aí vocês imaginem, né, que todo mundo ficou gripado de mentira na minha casa. A gente espirrava. Ti, numa felicidade, eu nunca fiquei, sabe, numa felicidade tão grande. E me recordo até hoje como foi. As professoras mandavam vídeo da Isa, a Manu tá imitando o espirro. E a gente viu que ela começou a ativar a concentração dela, a atenção e concentração, porque ela tinha dificuldade de olhar nos olhos. Aí você imagina, a fonoaudióloga olhava pra mim e dizia, linda, esteja descabelada, de pijama, mas coloque um batom rosa pink ou um batom vermelho. E eu tenho essa necessidade sempre de usar batom para estimular, porque aí ela começava a olhar para mim. Né? Hoje com os meus alunos eu coloco nariz de palhaço, hoje eu faço xuxinha, faço tudo, porque o primordial de tudo é fazer atividades de atenção e concentração. Há um pilar entre o desenvolvimento da fala, e a gente acha, diz, a gente tem que só repetir. Não, a gente tem que trabalhar atividades de atenção e concentração, a gente tem que trabalhar a imitação. São tantas coisas que vêm antes da fala, né? Vão agregando valor. Que vão agregando valor, que a gente, né, passa por despesa. E é um processo da fala, é um processo que envolve um mecanismo. Eu tenho que saber se a minha filha está mastigando direito, porque talvez se ela não está mastigando, ela não tem os músculos da face fortalecidos, e isso já atrapalha. E aí a Manu, no momento, era diagnosticada somente com autismo, e talvez ela podia ter autismo e apraxia da fala. Ela podia ter autismo e o déficit de linguagem, que é o DEL, que a gente chama. E aí eu não queria nem o autismo, eu queria, imagine esses outros diagnósticos, né, agregados, né? Pois é. E aí eu disse, não, Manu só tem autismo, não, a gente vai continuar estimulando. E aí a Manu começou a mastigar, e eu comecei a trabalhar com chiclete com a Manu, mesmo que às vezes um ou outro ela engolia e tal, mas a gente precisava fortalecer os músculos da face dela para poder falar. Porque a criança que tem uma hipotonia, é tanto que, não sei se vocês já notaram, uma criança que tem síndrome de Down, ela tem os músculos da face um pouco flácidos, né? Você já viu que ela tem aquela hipotonia na boca? E aí a Manu não tinha, mas mesmo assim ela podia ter o DEL, que é o déficit de linguagem. Ela compreende, mas ela tem dificuldade de articular, né? E não era isso, era o autismo mesmo, mas como era um autismo regressivo, que ela avançava e ela regride, então ela tinha dificuldade e ela não tinha intenção comunicativa. Então eu facilitava muito a vida dela como mãe, né? E aí eu comecei a dificultar um pouquinho.
E foi um processo da linguagem que até hoje a Manu atingiu o nível máximo da linguagem. Hoje a Manu conversa. Mas até ano passado a Manu só reproduzia os sons, ela só solicitava, ela não respondia. Qual o nível de conversa da Manu? Hoje ela explica, assim, ela diz, ela tá fofoqueira também. Ela tá fofoqueira. Manu Fifi. Manu tá Manu fifi, Fifi. Manu tá fifi, entendeu? E aí vai nessa fase depois do processo de pandemia, que é uma naturalidade, ela regrediu no desfraude noturno. Sim. E aí vai, ela tem uns escapes noturnos e faz um pouquinho de xixi, quando a gente não leva ela na madrugada. E aí quando eu pergunto, Manu, quem fez xixi na cama? Ela, não fui eu, foi o irmãozinho Sanduel, entendeu? Ela já sabe se livrar da culpa. E assim, já muito esperta, muito esperta. E aí o Samuel diz, irmã. Ela não quer que chame ela de irmã. Sim. Irmã tem responsabilidade, porque ela não é tola, né? Irmã, ela, Manu. Aí eu, Manu, responda, irmã. Aí ele chamando irmã, aí ela sumiu. Desse jeito. Nem ninguém, né? Isso. Chama a Nuna. Isso. Indisponível. E aí eu tenho muita noção das coisas do mundo, né? Eu estava na casa das tias dela e lá eu disse, aí ela disse, a Márcia falou, né? Vamos pra lanchonete. Eu disse, não, pode ir, mas assim, como a gente está trabalhando essa questão da alimentar, compre não nada de lanche pra ela, que eu quero que ela faça o jantar tudo direitinho, né? Que ela jante. Aí tá certo, mas ela tava no celular e aqui, ó, ligada. Aí quando ela chegou lá, ela disse, por favor, tia Márcia, Manu quer brigadeiro. Acabou, né? Acabou com a tia. Comprou o brigadeiro, quando ela passou por mim, foi direto pra cozinha comer, né, o brigadeiro. Interessante, e a gente conversando lá, ela chegou, choramingando. Mamãe, foi a tia Márcia que comprou brigadeiro no meu. Ela Imagine só a situação, né? Então, assim, o nível da linguagem da Manu melhorou muito mesmo. Mas ela regrediu em outras coisas, infelizmente, né? Na questão escolar, ela regrediu. Na questão das atividades, ela regrediu. E aí, eu, graças a Deus, estudei e aprendi muita coisa na prática também, com a necessidade. Sim. E aí, a análise do comportamento aplicada me ajuda muito, né? A ter troca. Então, a Manu tem uma recompensa quando ela faz atividade. Então, a Manu quer celular, então faz atividade. E a Manu disse, pega a atividade e diz, mamãe, você gostou da atividade? Me dá o celular. Entendeu? Ela já sabe, entendeu? A gente chama isso de reforçador positivo. O que é reforçador negativo? Tá bom, o Felipe quer chocolate. O Felipe é uma criança. O Felipe não fala. Não fala pouco. Não fala pouco, né? Então vamos imaginar que o Felipe não fala. Então o Felipe quer chocolate. Como é que eu consigo chocolate? É a minha linguagem corporal, a linguagem do choro. Sim. Né? Então o Felipe chora. Eu sei que o chocolate vai acalmar o Felipe, eu vou lá e compro chocolate. No outro dia, o Felipe sentiu o momento de sentir aquela necessidade de comer chocolate novamente. E aí ele não tem linguagem, eu vou chorar novamente, vou chorar mais. Não é assim? Sim. Então, assim, eu choro e eu ganho passeio. Eu choro e eu tenho chocolate. Eu choro, eu estava dando uma formação na escola, aí uma das coordenadoras disse, quando meu aluno chora, eu levo de meu filho quer um café com bolacha. Eu digo, meu Deus, reforçador negativo. Então, isso é reforçador negativo. E nós também temos isso, né? Nós temos isso. Se a gente faz... Imagine só. Eu chego hoje na escola atrasada. Diz, parabéns, Jair, nem tem problema. Tranquilo. Pode fazer mais. Amanhã eu vou chegar atrasada novamente, não é assim? verdade. No outro dia eu vou chegar. E por que a gente chega no horário? Eu vou levar uma bronca, né? Meu Deus. Vou levar uma bronca. Então, por isso que a gente... Não pode ser tranquilo demais, né? Para a situação também, para não isso. reforçar negativamente. Exatamente isso. Como a gente fala para os nossos alunos, né? Tudo tem um reforçador Tem um positivo ou negativo, né? Perfeito. O maior acerto meu nesse podcast foi dizer que seria especial. E a gente tá vendo quão especial está sendo. Daí você contou aí um pouco da sua batalha, da sua luta. E conciliando sempre família, casamento, filho, escola. Trabalha aqui na escola, é professora de língua portuguesa. Só Só língua portuguesa, né? Só língua portuguesa. E no município, né? não. No município eu trabalho no atendimento educacional especializado e aí eu estou trabalhando com os bebês, na intervenção precoce. Então hoje a Daíde, ela consegue conciliar, né? Família, casamento, trabalho, atendimento da filha, dedicação exclusiva e permanece. Isso, Nunca vai acabar. E a gente vê que
A Daíde reflete isso também no trabalho. Daí a gente chama, ela topa. É. Chama, ela topa E e tem vai, atenção e faz. cuidado, né? Tem atenção, cuidado, defende. Hoje arrumou uma confusão aqui com 399 alunos para defender Pra a turma defender a dela. minha turma, Então, desse assim, jeito. daí bota a mão no arado e faz. Sente e se Isso. joga, E né? aí a gente vai fazer ela já caminhando no encerramento. Eu acho que ela teria mais 2 horas para falar. Verdade. Com certeza. Sem contar, né, Sim. que a gente fala muito da Manu, Manu, mas ela não tem só a Manu. Só a Manu, né? não. Então a questão da maternidade não é só a Manu, são dois, Tem né? todo São o dois. contexto. Tem todo Tem o o casamento. contexto, o casamento, 2 filhos. Tem um esposo para dar amor, para dar carinho. Isso, É exatamente. pai, entende, mas é humano e sente a falta. Verdade. Da mulher, da esposa, do Isso. carinho, do momento da E sós. conciliar tudo isso, né? E conciliar E o tudo. trabalho é em 2 escolas, né? Não é Duas só escolas. uma. Na escola, não. E eu falo muito que nós não devemos, após a maternidade, nós não devemos enterrar todas as outras versões. Isso, perfeito. Então, antes da maternidade, eu já era professora, já era uma profissional. Antes da maternidade, eu já era esposa, eu já era mulher. Então, todas as minhas outras versões eu preciso dar uma atenção especial. Uhum. Tem um momento que eu dou atenção especial aos meus filhos, que eu tenho o Samuel, e Samuel é típico. E aí é outro universo, totalmente diferente, né? Samuel já tá resolvendo aí as coisas tudo na porrada, aí é complicado. Ela faz do. Isso, pai. entendeu? E aí a gente já vai intermediando aí. O Samuel já é fofoqueiro, o Samuel já disse Samuel que Fifi. é desse jeito, né? E aí o Samuel, com 1 ano e 2 meses, o Samuel falando tudo. E eu vejo como, digo, meu Deus, a minha filha nasceu autista. A ficha cai, sabe? Sim. A Aham. ficha cai. O Samuel Aham. já tem atenção e concentração. O Samuel já tá na história Samuel da tem vida quantos inteira. anos? 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2. 1 ano e 2 meses. Né? E o Samuel tá contando historinha, né? E eu pergunto, o Samuel já responde. É muito diferente, são universos, 2 sabe? universos distintos. Distintos. Duas mães. Isso, Duas é, mães. tem Precisa ter uma duas só. versões. São duas Duas versões. versões, é verdade. Duas versões. Exatamente. E aí ele precisa de uma versão de mãe diferente da que a Manu Da versão precisa, da da Manu. versão da Manu. Uhum. Né? Não dá pra ser mãe do mesmo jeito, porque ele tem outras necessidades que a Manu não tem. Exato. Né? Exato. E nessa questão de versão, eu preciso alimentar todas elas, como nós, né? Nós precisamos alimentar alma, corpo e espírito, Isso. né? Para poder ter esse equilíbrio. Isso. Uhum. Então, eu também preciso alimentar. Tem um momento que, quando os meus filhos dormem, que eu vou lá, vou pesquisar coisas para os meus alunos, textos que despertam o interesse deles, né? Eu Uhum. preciso entrar nessa vibe da juventude. Se a gente não Sim, tiver sim. essa linguagem, né? Bora, viu? Não é desse jeito, É. bora vir, desse Bora, jeito, Bill. bora vir. Não, tem que ter esse jogo de cintura. E aí eu fiz até uma paródia com os tipos de sujeito. Aí eu pedi para o aluno gravar, eu disse, grava aí, mas não mostra pro pastor, viu? Tá bom, olha. Mas há uma necessidade de ter essa Tem que linguagem se do adequar ao aluno, tem que ambiente. se adequar ao ambiente, Isso. né? E aí eu faço pesquisas, eu produzo os jogos, né, pedagógicos para os meus alunos, de acordo com a necessidade de cada um. Tem um momento que eu quero ser dona de casa, faxineira, tem um momento que eu quero faxinar, Vai tem um momento que eu faxinar, quero vai cozinhar, tem um momento que eu só quero colocar cada filho em uma casa e ficar somente com meu esposo, Sim. né? Importante, Tem que ter, né? com Importante. certeza. Então, assim, tem que alimentar um pouco de cada versão. Isso. Se eu não alimento um pouco de cada versão, se eu for somente ser mãe, somente a maternidade, eu vou ter que abandonar todas as outras. E eu acho que não versões. fala bem nem a Manu. Não, Não, eu vou você- sufocar. Você vai. Exato. Eu vou Sufocar. sufocar. Exato. Eu vou sufocar. Exato. Né? Eu até falo assim, muitas outras questões alimentares da Manu, a Manu conseguiu essa evolução quando ela não estava na minha presença. Né? As coleguinhas da sala combinaram de ir para a pizzaria fazer uma confraternização. Disse, gente, eu vou levar a Manu e tudo, mas Manu não come pizza. Ah, tá bom, Daí, não tem problema não. Disse, mas eu fico lá como com vocês e tal. E a gente foi. E a Manu comeu 3 O pizzas. ambiente. 3 fatias O de pizza. ambiente. 3 fatias. 3 fatias de pizza. Então, assim, a mãe é mentirosa. É. Né? Outro dia uma coleguinha queria levar a Manu pra casa e eu digo, meu Deus, como é que vai ser? A gente fica, né? A gente tem um engano. A gente acha que nós somos mães e somente nós sabemos cuidar dos nossos filhos. E não é um engano, é um engano. E aí, naquele momento, meu coração apertado disse, não, pode levar, né? Eu preciso dar essa abertura também pra Manu. Isso. E aí ela disse, Daís, eu ofereci, ela mandando mensagem, eu ofereci sanduíche, ela disse que não queria, eu ofereci cuscuz, ela disse que não queria, e eu sei que ela não come e tal. Aí eu disse, a minha filha estava comendo uva. Eu disse, eita, ela não comeu. Ela disse, pois ela tá aqui comendo uva.
Tá passando por mentirosa, Ah. mas tá. Então manda vídeo, porque eu não tô acreditando. Entendeu? Então, assim, tem essas questões que ela vai conseguir evoluir sem a minha presença, Sim, né? sim. E a criança também tem isso, né? De ter aquela dependência emocional da mãe, Tem. né? E não consegue evoluir nessas questões. E, então, é isso. Eu aconselho todo mundo. Alimente todas as suas versões. A maternidade atípica não pode ser o seu fim. A maternidade típica também não pode ser seu fim, né? Você tinha o seu esposo antes de ser mãe, então continue Sendo esposa, né? sendo esposa, continue tendo o seu companheirismo. E a gente necessita disso, a gente precisa ter esses momentos, né? Ah, eu vou ter esse momento, como é que vai ficar o meu filho? Naquele momento, o seu filho vai ficar um pouquinho lá. E ele vai E desenrolar. vai desenvolver, Ele vai né? desenvolver. Ele vai, a gente precisa É. acreditar, a gente precisa confiar. Isso. E eu digo assim, eu falo muito para os meus alunos, eles dizem, a professora, a senhora parece até que não tem problema. Eu disse, eu tenho problema, eu tenho. Mas eu chego aqui, eu faço da minha sala de aula o meu palco. É a sua versão. É a A sua minha versão versão. própria. E eu Exato. preciso aproveitar, eu preciso Exato. aproveitar, né? É só de ter aquele segundo de atenção do meu aluno, quando ele olha para mim e dá aquele sorriso, professora, eu gostei da sua aula hoje. Já fez Já valer. fez Já valer. fez valer a pena, né? É. E diz, a gente não pode, eu digo muito a eles, eu digo, eu não posso, a minha motivação não pode ser medida pela motivação de vocês, porque infelizmente vocês ainda não têm maturidade para isso. Eu sei que tem muitos alunos dessa faixa etária, principalmente depois do período pandêmico, eles querem comer massagem, todo mundo diz, eu quero ser blogueiro, né? Eu vou ganhar tudo, né? blogueiragem. Não preciso estudar. E não é assim. A vida não é assim. Você pode ser blogueiro também, mas vamos estudar agora? Né? O desinteresse Vamos dessa aproveitar esse faixa etária. processo aqui. Vamos E o aproveitar? bom é que a gente pode, a nossa vantagem, vamos dizer assim, é que a gente pode trazer experiência da nossa vida. Isso, Pra ele, Compartilhar né? pra com eles. eles. A educação tem muito disso, né? Isso. A Muito. nossa vida conta muito Oi, como? naquilo que a gente pode A educação é oferecer. mais moldada com o nosso exemplo do que com a Isso. disciplina que Com a a gente disciplina. leciona. A Isso. disciplina é uma coisa que agrega. Eu sei Mas que- o que eles aprendem mesmo é com a vivência, professor. Eu sei que você está nervosa aí, suando frio. Pra fazer ela pergunta e a gente Faz em todo sempre, final do todo final do podcast. podcast. A gente tá acabando, como assim? Eu queria falar aqui da camisa. Sim, Eu queria falar um Pode pouquinho aqui falar, da camisa. pode Olha só. pode falar. Eu tenho uma campanha, acho que acredito que foi a Rede Globo que fez na época, que os artistas usavam essa camisa. Eu pedi para fazer uma camisa para mim, né? E se fosse seu filho, né? Mostrando algumas situações. E a gente só consegue entender o universo do que uma mãe enfrenta, né? Principalmente dos depoimentos é que um vizinho ligou para a polícia porque a criança estava chorando e gritando muito. E o vizinho sabia que a criança tinha autismo e naquele momento estava em crise. Imagina só, apesar da dificuldade de ouvir, quem gosta de ouvir choro? O choro ele maltrata, né? Incomoda, a gente tem dor de cabeça e o choro seguido de diversas horas aí, a gente acaba ficando bem cansativo mesmo. E aí o vizinho chamou, e aí um dos depoimentos, né? E aí a campanha e se fosse seu filho? Com certeza ele não chamaria. Né? E no momento eu passei por diversas situações de preconceito com Manu aqui na cidade há 9 anos, foi bem difícil mesmo. E por que eu falei do autismo? Por que eu senti essa necessidade de falar? Porque quando eu ia levar minha filha ao parquinho, por exemplo, da cidade, quando eu passava com a minha filha, ela corria e corria muito mesmo. Né? As mães, por falta de conhecimento, pegavam seu filho e escondia aqui do lado. Quando eu colocava muitas vezes a minha filha no pula-pula, muitas vezes as mães retiravam o seu filho. E isso me maltratava, isso me machucava, porque eu não tinha forças de falar. E aí eu fiz uma escrita terapêutica. Né? Eu fui pro Instagram e disse, eu vou escrever. E a minha mãe disse, mas as pessoas vão criticar, eu não quero que ninguém fique sabendo, para ninguém ficar olhando diferente. Eu disse, mãe, já tá olhando diferente. Já. Mãe, já tá, A dificuldade já existe. Já E as pessoas acham até que é até um caso pior, entendeu? Acham que toda criança autista, a criança apresenta quadros de agressividade. Não é bem assim, generaliza a coisa. Generaliza. E foi quando eu percebi que que a minha escrita terapêutica foi libertadora, porque eu comecei a receber o acolhimento das pessoas. Então existiam assim as pessoas que por falta de conhecimento faziam isso, mas não era porque queria, era o conhecimento que elas tinham que era para ter medo, a Ignorância, a né? falta de conhecimento. A informação é Informação, libertadora. E aí eu comecei a falar, e aí eu comecei a descobrir outras crianças na cidade que tinham autismo, mas não conseguia falar, não tinha esse apoio. Né? E todo mundo diz, Daíse, quando a gente fala de autismo, a gente já lembra Daíse.
Você Da virou a Isa. referência É a referência da no... propagação disso, da Isso. propagação positiva Legal isso. sobre o autismo. É recompensador, né? Isso foi desafiador para mim, porque é a necessidade, né? Eu chorei a semana todinha quando eu comecei a falar, né? E aí quando eu escrevi, quando eu chorava, parecia que aquela dor que estava sufocando meu coração, ela ia transbordando, ela ia saindo e até o meu coração ficar leve, né? Faz valer a pena o Faz esforço. valer a pena, por isso que eu Faz digo, valer a pena. escrever. Muitas das vezes, aí no início eu tinha colocado no meu Instagram Diário da Manu, porque tudo que eu passava por dificuldades e Você tudo, e relatava desavanços, lá. eu relatava lá. Eu lembro. Por isso que eu digo, a escrita terapêutica é muito importante. Então, muitas vezes a gente tá com aquele coração sobrecarregado, com aquele sentimento, sabe? E a gente não consegue falar pessoalmente. Vai lá, escreve, Isso. Né? Eu uso muito. não é? É bom. Não é? Sim, então vamos finalizando. Vamos lá. Vamos lá. A Você pergunta. tocou num ponto que já vai direcionar certinho para a pergunta. Que hoje eu lhe vejo realmente como a referência na cidade quando o assunto é autismo. Quando vem qualquer situação, já direcionando diretamente para você. E eu acredito que você tem a mesma linha de raciocínio que eu, nesse sentido, que às vezes Deus permite que a gente viva situações, tenha determinadas feridas, aí no processo a gente aprende a curar aquela ferida. E quando a gente aprende a curar aquela ferida, ajuda outras pessoas a curarem ela. E eu acho que Deus usou você nesse sentido, porque não tinha ninguém na cidade que tomasse algum tipo de... tivesse algum tipo de referência disso, né? Isso. E Deus escolheu você para lhe curar desse processo e dizer, agora que você está curada, ajude outras pessoas a serem curadas também. E aí a pergunta que eu faço para você é, como você visualiza a sua vida daqui a 5 anos? Como professora, como esposa, como mãe, em todas as identidades que formam a pessoa que você é hoje. Como você se visualiza daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos, me projetando para daqui a 5 anos. Isso. Eu me visualizo, né, trabalhando quase que exclusivamente para educação exclusiva, né? Suspeitei. Suspeitou. Suspeitou. Eu me visualizo trabalhando numa clínica. Aqui na cidade mesmo? Aqui na cidade mesmo, que é uma demanda muito crescente, as pessoas não têm a quem recorrer, pessoas não têm condições financeiras, e aí eu já pensei até em montar uma ONG, mas ainda não consegui nortear isso, sabe, projetar, mas daqui a 5 anos essa ONG já vai estar montada aqui na cidade de acolhimento, porque a gente precisa de um projeto aqui que é o Cuidando do Cuidador. Quem que cuida da minha dor? Você falou que Deus fez esse processo, permitiu esse processo para curar a minha dor, para que fosse possível curar a dor do outro, né? E eu acolho as mães, sabe? E que vai ser possível, você consegue. Eu confio em você, eu confio no seu filho. E a gente tem que ter uma linguagem muito otimista, mesmo que a situação no momento não é favorável. Mas a gente precisa passar essa segurança para as mães. É por isso que eu fiz o curso de orientador parental de como acolher essas mães. E aí, muitas das mães, acredito que 85% das mães, elas depois do diagnóstico, elas enfrentam crises de ansiedade e depressão por conta do diagnóstico. E é bem difícil. Quem que cuida do cuidador? Quem que cuida da minha dor? É muito bom, o propósito é fantástico, eu acho lindo como Deus faz tudo perfeito, mas gerar testemunho dói. Gerar testemunho. Porque testemunho só surge com experiência. Com experiência. E passar pela experiência. E Então, gera, e testemunhar, é você cutucar aquela ferida. Aquela Isso, ferida. isso. Eu não sei se eu já comentei isso com alguém, mas quando eu vejo uma pessoa com a mesma deficiência que eu, e não tem o tratamento que eu tive, por exemplo, céu da boca aberta, uma pessoa de 30 anos com o lábio aberto, aquilo ali me machuca de uma forma, eu iria não ver aquela pessoa. Isso. Não é eu preconceito com ela, mas eu estou me espelhando nela. Isso, você já viveu o Eu podia processo. ser E dói, eu lembro e dói. Poderia ser diferente, E as né? pessoas chegam para falar comigo, para orientar, para dizer onde é que é o hospital, como é que eu fiz para ter o tratamento. Eu ajudo, mas aquilo me deixa feliz de ajudar, Isso, me mas ajudar, exatamente. aquela ferida. Isso, e é isso que as pessoas perguntam e dizem, quando você descobre que alguém descobriu o diagnóstico do seu filho, você deve ficar feliz. Não fico feliz. É um espelho, Toca na minha dor, digo, meu Deus, eu sei É. exatamente o que essa pessoa está sentindo, e Exato, todo o processo é. que ela precisa Exato. passar. Porque o processo que a gente fala, quando a gente descobre o diagnóstico, a gente fica em luto.
Por quê? Porque quando você está gestando uma criança, você cria diversas expectativas. Sim. E muitas das vezes a gente cai até no engano de transpor os nossos sonhos e transferir para os nossos filhos. Eu queria ser, sei lá, nutricionista, médico e tal, advogado, então eu quero que o meu filho A realize maioria os dos meus pais sonhos. fazem isso. A maioria dos pais fazem isso inconsequentemente, né? A gente não pensa que os filhos têm os sonhos deles, né? Isso. E não é por maldade, é uma questão Expectativa das mesmo. expectativas. né? E a gente precisa enterrar esse filho que a gente criou essas expectativas. Enterrar um filho não é Uma nova história, zero, É eu uma acho nova que zero história. tudo. uma nova história, uma nova história. Zero tudo. Do tudo, porque você cria expectativa. O meu filho vai falar com tantos anos, o meu filho vai andar com tantos anos, o meu filho vai ser inserido na escola, e o meu filho vai jogar bola, e o meu filho, né, isso vai entrar no balé, o meu filho... E tantas coisas que talvez o seu filho não faça nunca. Não, é verdade. Não siga nada Não do que siga você idealizou. nada. Mas sabe o que é o mais fantástico em tudo isso? Que nos mostra o quanto humilde nós devemos ser e quanto dependentes de Deus. Isso. De fato. Né? A dependência do Senhor precisa ser constante. E não tem nada melhor do que estar no colo do Senhor. Nos braços dele, ser acolhida por ele, né? Por isso que eu digo, a dificuldade, o processo, né, que a gente passa da dor, de gerar testemunho, é o momento que mais a gente está fortalecido, porque é o momento que a gente mais está dependendo dele. O momento que a gente mais se aproxima dele, Né? É quando Verdade, quando a entende, gente entende. Você entende que os planos você pode até fazer, mas quem guia os seus passos? Verdade. E aí, pra gente dar aquele corte final, uma frase, pode ser uma frase que define a sua vida, Ou de conscientização. ou uma frase, Conscientização. aquela frase final que você queria deixar para quem está assistindo a gente. A frase final: diagnóstico não é o fim, é o começo de uma nova história. Obrigada, de coração. A Muito gente feliz. que agradece. E a gente agradece muito a sua presença. Acho que foi esclarecedor. Demais. E- Eu mesmo fiquei aqui mais na posição de ouvinte. E aprender. Acho que foi o podcast que eu menos falei. Aham. Eu só tava ouvindo pra aprender. Acho que falo muito. Porque é um universo É. realmente muito distinto de qualquer coisa que eu já vivi. Eu Eu sei tava aqui na que posição de muita gente aprender. está assistindo, passa por isso. Isso, Está verdade. passando, pode passar. Então acho que a gente agradece de verdade. Demais, demais. Foi muito revelador, muito edificante, demais. agregador. Bom demais, de verdade, muito obrigado. Obrigada pelo Se a gente convite. quiser te achar na rede social para acompanhar mais, para saber mais, fala aí no Instagram e a gente vai. Isso, colocar bora lá. Arroba Daisy Costa Barbosa, então pode lá me seguir, porque também com os meus alunos eu tenho um sonho de ser blogueira, vai que cola. Vai que cola. Arroba- Segue aí, isso. É Arroba arroba Daisy Daisy Costa Barbosa. Eu Pronto. tirei o Diário da Manu, porque tinha outro Diário da Manu, e aí eu digo, não, Daisy Costa Barbosa, porque é o meu processo, né? Eu também passei por um processo É de um processo construção. de ambas, né? Isso. Vai que depois a Manu faz o Diário da Manu, depois a Manu decide o que que ela quer falar da vida dela, né? O processo dela Vamos é outro, seguir né? a Daís, Colocar aí na compartilhar. edição. Coloca Vamos aí. compartilhar com Segue. pessoas que você conhece. Verdade, que passam que pelo mesmo precisa. problema, e não passa, mas a gente está preparado para um dia, talvez, Verdade, passar. verdade. Propagar o conhecimento sobre o autismo, né? Verdade. Autismo é de verdade. É massa. Inclusive tem uma série na Netflix. Isso, Não sei se você indica, já... assisti toda. Atípico. Toda. Eu já assisti. Tem todinha. Atípico e Assiste. tem também uma advogada extraordinária. Verdade. E a famosa Seguro Doctor. Não sei É, falar The inglês. É, The Doctor. Good Doctors, Ah, isso é. também. Acho que- Isso, mas aí o The eu Good acho. Doctor, ele tem É. autismo e síndrome de Savant, então ele tem um QI muito avançado. Então Avançado, acaba né? distanciando um pouquinho, mas um advogado extraordinária. É Netflix. E Isso, Netflix. Um advogado E Atípico extraordinário. também. E Atípico também na Atípico também. Netflix. Netflix. Assistam, Vale a bom, pena, muito bom verdade. Onde é que eu te acho? Filha de mamãe. Instagram, @prof. Carla Costa, tudo junto. E como é que Instagram, você se encontra? arroba Felipe Santos. 2 Is, 2 Is. Vamos arrumar esse jeito. Não, assim, ou mais, eu gostaria de falar 2 Is, 2 2 Is. Is, 2 2 Is, 2 Is. Top Segue o demais, amei o podcast. papo. Segue o podcast, compartilha, inscreve. se inscreve no canal. E o próximo será o... A agenda ainda está sendo adaptada. Talvez Bill Gates. Vamos definir aí. O Jeff Bezos. Pode ser. Talvez. Tudo certo. Pra manter o Valeu. padrão. Tchau, tchau. Manter o padrão. Eu gosto de dizer sempre.
Esse é um modelo e teremos de convidado para o podcast. Com aquele currículo extenso e Por experiência favor. também. Ah, que top. Valeu, galera. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, Até a tchau. próxima edição.